A igreja vem, lutando com as portas do inferno, com barulho e milagre, levantando um exército de vidas. E a igreja santa, aqui perseguida, louvado seja Deus. Acabar da igreja, ela no céu. Ela não teria força para adorar todo lugar, mas o plano não deu certo, não. Meus irmãos, está subindo a nação. O Senhor é o que prevaleceu, baseado na igreja se cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode me abalar. Caminho a chorar, outro está lá, toda a igreja vem. Boa noite, gente, boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, boa noite, Rose, boa noite, Vanessa, boa noite, o pessoal também que está lá no Instagram. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Estamos aqui tentando cantar uma música, mas ela é muito rápida, né? E do Anderson Freire, falando sobre a igreja. E eu tento acompanhar, mas eu vou atropelando a letra. Eu faço isso às vezes na igreja também. Gente, um bom dia. A gente vai estar falando sobre a igreja de Jesus, dentro do contexto que nós sejamos essa igreja modelo, referencial para esse tempo. E nós vamos trabalhar a igreja de Tessalônica. É uma igreja bacana que surgiu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, com João Marcos, com Silas e também com Timóteo. São pessoas que foram influentes para que a igreja em Tessalônica fosse bênção. E o meu desejo é que aonde você esteja, ou aonde você está fazendo missão, cumprindo o ídolo de Jesus, você seja essa igreja, modelo, referencial para esse tempo. Porque o meu desejo, e o desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos esse modelo de igreja para esse tempo tão complexo e tempo tão difícil, não é verdade? Então vamos estar orando, a gente vai baixar o somzinho aqui um pouquinho, né? Tá um pouquinho alto, né, gente? E é isso. Só um minutinho aqui. E a gente vai estar então orando, e hoje eu quero iniciar orando justamente pela vida da irmã Maria, que é a mãe da Simone. Acabei de receber uma mensagem que ela teve uma melhora, a febre cessou, a infecção melhorou. Então, irmã Simone, suas irmãs, não conheço, né? Conheço só a Simone, o Silvio. Que Deus esteja cuidando da sua mamãe, viu, Simone? Que Deus esteja agindo, trabalhando. Queremos também pedir aos céus que, de uma forma muito especial, o Senhor venha cuidar também de algumas pessoas que perderam seus entes queridos, né? E a gente sabe de um pastor muito amado por todos, que em 1968 ele fez o Seminário do Sul, e ele e a sua esposa faleceram recentemente de Covid. Então a esposa foi primeiro, ele foi em seguida. Queremos orar para Deus consolar e confortar a família. Quero que vocês estejam orando pela igreja, orando para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? Nunca se viu, né, um tempo como esse. Essa geração que está aí talvez nunca passou o que nós estamos passando agora, né? Já teve várias epidemias, mas eu não me lembro de todas as epidemias que ao longo desses meus 60 anos eu tenha convivido. Eu sei que eu tive uma febre muito forte, eu não me lembro a febre, mas foi uma febre, não sei se é tif ou tifoide, a palavra assim, né, gente? Mais ou menos assim, tif, é um negócio assim. Eu quase morri numa época,
E meu pai trabalhou muito comigo, meu primo me ajudou muito, porque se não fosse meu primo, talvez eu não estaria aqui. Então nós vamos orar pela irmã Maria, por você que está aqui conosco, para Deus consolar também e confortar a vida dessa família que perdeu os seus. Que Deus abençoe a sua vida, você que está entre nós. Eu estou vendo também a Lucinéia Cordeiro, né, que está conosco também, Deus abençoe. Nós vamos estar em oração, pedindo aos céus que Ele ministre sobre nós agora. Feche seus olhos, aonde você está, nós vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos nesta noite, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua graça, Senhor, constante, graça revelada, graça transformadora, que um dia mudou a minha vida, mudou a vida da igreja, mudou a minha família, e ela continua mudando. Essa graça transformadora, ela entra na vida das pessoas e move os céus, para que então a nossa vida seja totalmente modificada para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite nós queremos clamar a Deus pela vida da Maria. Ela se encontra enferma, ainda no CTI, sob os teus cuidados. Nós não podemos fazer nada a não ser clamar pelo nome de Jesus. E tenho certeza que não está faltando oração na vida da irmã Maria, nem na sua família, nem na vida da Simone, da sua parentela. Eu tenho certeza que Deus está cuidando dela lá. Aliás, é os céus que se movem nesse exato momento. E nós tão somente oramos, queremos clamar a Deus pela vida dos familiares também, para Deus estar trabalhando na parte emocional, espiritual. E através dessa enfermidade, irmã Maria, muitas pessoas se rendendo aos teus pés. Consola e conforta o coração também do pastor Fir, que se foi, toda a sua família, da sua esposa, que o Senhor esteja cuidando de uma forma muito especial dessa família. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente? Então abra a sua Bíblia aí em Atos 17, tá bom? Atos 17. Vamos estar atentos a essa palavra. Farei a introdução. Atos 17. Depois a gente vai para a carta, tá bom? Para a gente entender o pano de fundo, todo o contexto histórico, porque se a gente não lê todo o contexto, a gente fica a ver navios, né? A Bíblia, eu sempre falo que é toda a verdade, não podemos pegar um versículo só e achar que esse versículo é a chave para a gente entender todo o contexto da palavra do Senhor. Então, atenta, abaixa um pouquinho para mim, Nicolas, por favor, filho. Meu filho é meu auxiliar aqui, ele me ajuda aqui na multimídia. Então, diz assim a palavra de Deus, atenta para isso. Como vocês podem perceber, aqui está a igreja de Tessalônica, aqui está todo o contexto, né, da igreja de Tessalônica. Quando Paulo chegou lá, e nós falamos isso no domingo passado na igreja, as dificuldades que Paulo encontrou nessa cidade, a batalha espiritual, a perseguição. Então a gente precisa entender já de início de que uma igreja, para esse tempo, uma igreja que realmente precisa ser igreja nesse tempo, uma igreja que vai passar por todas as dificuldades que vamos passar. A gente não pode escolher dificuldades, elas vêm sobre nós, vai vir sobre a igreja, está vindo sobre a igreja, e não vai ser diferente. Então, se você deseja ser igreja que o mundo precisa, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente não vai na força humana, não podemos ir na força humana. E todas as vezes que a igreja passou por perseguições, essa igreja também ela teve um avivamento muito forte, muito poderoso para esse tempo, ou para aquele tempo. Eu creio que quando a gente entender o que é perseguição de verdade, aqueles que são filhos de Deus, amados do Senhor, crente em Cristo Jesus, eles vão dar frutos mesmo em meio à perseguição. Então observa o texto que diz assim: passando por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, e é a carta que a gente vai estudar, onde havia uma sinagoga dos judeus. Seguindo o seu costume, Paulo apareceu em uma reunião deles por 3 sábados e examinou com eles as Escrituras. Observa que a introdução desse contexto que Paulo vai mencionar não somente a cidade, ele vai mencionar também que ele por 3 semanas ele ficou aonde?
aonde os judeus... Ok? Então, voltando ao assunto, desculpa que teve uma ligação aqui em cima, não tive como deixar de interromper. Então observe uma coisa, como é importante a gente atentar para a palavra do Senhor. Observe que Paulo então chega nessa cidade, ele vai para a sinagoga. A sinagoga é onde as pessoas estudavam a Torá, a lei do Senhor. E ali não estava tão somente os judeus, ali estavam que gregos. E a gente precisa entender que dentro desse contexto da sinagoga, também os gregos conheciam a lei do Senhor. E Paulo, por 3 semanas, então ele vai estar reunindo com essas pessoas, judeus, e uma grande parte daqueles que aparentemente eram judeus, mas que eram também gregos aceitos a Jesus, se quebrantam. Então a igreja passa a ser um referencial de Deus, já juntamente com quem? Com as demais pessoas que foram salvas na igreja de Tessalônicas. Nós vamos trabalhar isso. Então diz assim, e explicando, então para a gente falar do amor de Deus, não basta somente a gente falar de Jesus, a gente dá o testemunho, mas logo em seguida, quando essa pessoa se converte, você tem que fazer o discipulado com ela. É o discipulado que sustenta a vida cristã, é a vida da igreja dentro dessa palavra que a gente então consegue ter base para viver uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Então, eu presto atenção que eu quero chamar a tua atenção, vou pular aqui o vídeo. Então observe uma coisa, como é interessante a gente atentar para isso. Então agora Paulo explica, demonstrando que era necessário que Cristo sofresse e que ressuscitasse dentre os mortos. E dizia este Jesus que eu vos anuncio é Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então Paulo, aonde ia, ele já levava essa mensagem com fortaleza, com poder e com autoridade. E logo em seguida, observe o que acontece com ele. Quando você prega o Evangelho, o poder de Deus, agora há uma perseguição. Eles vão perseguir o apóstolo Paulo, e a gente vai entender isso em todo o contexto do capítulo 17, 5, vai ter inveja, né? Os judeus ficaram furiosos porque pessoas se renderam aos pés do Senhor, especialmente os gentios, que eram os gregos, que conheciam a lei, mas não conheciam o Cristo. Então ele apresenta esse Cristo. Então uma multidão de pessoas que infiltradas, pessoas do mal, começam então o quê? Incitar a multidão e chamar César para a responsabilidade. Na verdade, em nenhum momento Paulo estava contra as leis daquele país, contra as leis daquela cidade. Ele simplesmente estava falando desse evangelho, desse Cristo tão maravilhoso. E é interessante a gente atender para isso, só para a gente entender o pano de fundo aqui. Então, diz que eles pegam então Jasson e alguns irmãos e levam à presença de César, né? Então começa a cidade a ser tumultuada. Então Tessalônica começa então a ser tumultuada. E aí diziam eles que tinha um rei novo e que eles queriam de repente então assimilar, que esse Cristo poderia tomar o lugar de César. Olha como é que as artimanhas de Satanás são tão grandes, tão violentas, para insultar e para o quê? Fazer com que o servo de Deus ele recolha, ele retroceda. Paulo não faz nada disso, ele começa então a trabalhar muito mais do que isso. Eles provocam o apóstolo Paulo e infelizmente Paulo é obrigado a sair de Tessalônica e ele vai para Bereia, e lá em Bereia a gente vai ver que ele consegue mais um grupo de irmãos. Lá também ele é perseguido, e aonde Paulo ia, o evangelho era perseguido. Então observa que a igreja de Tessalônica, ela surgiu em um momento crítico, um momento difícil. E a partir desse momento o evangelho começa então a ser algo muito específico e poderoso naquela cidade. Então vem comigo então rapidamente, vou fazer a introdução e daqui a pouco a gente vai estar terminando a nossa live hoje. Prometo não ser tão longo, tá bom? Atos, agora vamos lá em primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Eu fiz uma introdução para que você pudesse entender todo o contexto da igreja de Tessalônica. E aí então a gente vai lá para a carta, então, primeira carta aos Tessalonicenses, para você entender todo o contexto. Você que nos ouve, Kleber, um abraço a todos vocês que estão aí, irmã Nelly, e tantos outros que estão conosco aqui através do Instagram. Então observa uma coisa, a igreja de Tessalônica é uma igreja que está dentro da Grécia. Então observa que
além de Tessalônica, tinha algumas outras províncias ao redor que essa igreja vai impactar. Então, quando eu falo da igreja de Tessalônica, para mim ela é o referencial da igreja de verdade para esse tempo e para o tempo que Paulo pregava também. Era uma igreja que aceitou o poder de Deus, o Evangelho. Então, quando a gente faz uma introdução, quando a gente começa a ler a carta, a gente vai entender algumas coisas. Primeiramente, que Paulo não vai por ele mesmo. A gente vai ler aqui, vocês vão entender que antes de Paulo chegar em Tessalônica, as pessoas já sabiam quem era Paulo. Olha o poder do Evangelho, como ele é anunciado. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, quando você é igreja de verdade, aonde você vai, as pessoas sabem que para onde você está indo, aquele lugar vai ser mudado, aquele lugar vai ter transformado, porque pessoas vão se converter. E Paulo, antes de chegar em Tessalônica, o povo já sabia que Paulo iria para lá, porque a história do apóstolo Paulo, juntamente com os demais apóstolos, já tinha chegado daquela cidade chamada Tessalônica. Então, nesse exato momento, Paulo já não está lá mais, Paulo está em Corinto. Então, Paulo vai escrever a sua primeira carta, das 13 cartas que Paulo escreve. Então, Paulo, nesse exato momento, está em Corinto e ele vai escrever essa carta aos irmãos, orientando algumas coisas que eles ainda não estavam entendendo. Eles aceitaram Jesus como Salvador, mas eles tinham algumas dificuldades quanto à volta iminente de Jesus e também quanto à santidade, da promiscuidade e os desejos sexuais. Ele vai falar justamente isso, e a carta que Paulo escreve lá da cidade de Corinto é uma carta de alerta. Então ele vai chamar a atenção para nós. Então, atenta para isso, queridos. Toda a carta que Paulo escrevia era para exortar. Exortar também com afinco, com autoridade, com unção, mas ao mesmo tempo a carta que Paulo escreve, principalmente as demais cartas que ele escreve, a de Corinto não, mas na maioria das cartas que Paulo escreve, ele fala de fé, amor e esperança. Ele vai falar isso com muita ênfase. Ele vai dizer que sem o amor, sem a esperança, sem a fé, a gente não chega a lugar nenhum. Uma igreja que essa igreja, modelo para esse tempo, para esse mundo, a gente precisa exercer a fé. A gente precisa encher-se desse amor e a gente precisa crer na esperança que está em Cristo Jesus. Então, nessa introdução que eu estou fazendo aqui, para a gente trabalhar toda a carta, de primeira carta, segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, foi justamente porque Paulo não pôde estar presente, não pôde voltar, e a gente vai entender porque Paulo não pôde voltar. Depois Timóteo volta e traz com certeza as orientações como essa igreja estava andando. Então a gente precisa entender que aonde quer que nós estejamos, a gente sabe que só é possível fazer o trabalho do Senhor pelo poder que há no nome de Jesus. Então, observe uma coisa, que o Evangelho não chega na vida das pessoas por coisas artificiais, não tem estratégias, não tem programas. O Evangelho, para chegar no coração das pessoas, precisa chegar de acordo com aquela palavra que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1, 16. Ele vai dizer assim, depois você vai ler: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar o mundo. Ele vai dizer isso com tanta clareza, com tanta força, porque ele vai dizer o seguinte: olha, o Evangelho é no poder de Deus. O Evangelho que eu prego não é um Evangelho comum. E eu gosto muito dessa ênfase que Paulo vai dar nas suas cartas, que ele vai dizer que a gente não pode ser igreja, seja nesse tempo e no tempo que está por vir, se a gente não crê no poder do Evangelho, no poder transformador do ser humano. E Paulo escreve isso com tanta ênfase. Eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho a palavra de Deus para o seu coração. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 1 de 1 Coríntios, assim, e eu gosto dessa palavra, né? 1 Coríntios, Romanos capítulo 1, 5, desculpa, Romanos, eu estou aqui em Coríntios, Romanos capítulo 1, 5, 1, 9, ele diz assim, vou ler para vocês, 1,16, desculpa. Olha que coisa interessante que Paulo vai falar para nós. Ele vai dizer assim, olha o versículo, acompanha comigo o versículo 16, diz assim, olha que coisa interessante, porque eu,
Paulo, eu, Gidiel, eu, PIB Jardim Maracanã, eu, povo de Deus, você que nos ouve, observa como é importante a gente atentar para o poder de Deus. Eu repito aqui para você que nos ouve nesta noite, que a gente não pode ir por nós mesmos. A gente não pode ir na carne. A gente tem que ir no poder de Deus, no poder do Cristo. A gente não resolve nada, a gente não leva pessoas a Jesus pela nossa vontade, pelo nosso querer. Quando a gente compreende o Evangelho de Jesus de verdade, a gente vai no poder de Deus. E no poder de Deus as portas se abrem. Então, tudo que você faz, olha, tudo que você fez, tentando fazer tantas coisas, o poder de Deus já resolve tudo. Então eu gosto muito dessa ideia de que você tem que ir primeiramente no poder de Deus. E é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo cria. Eu vou no poder de Deus, eu vou na unção de Deus, eu vou na autoridade de Deus. E aonde essa igreja está, irmãos? Essa igreja pode sim mudar o contexto que você se faz presente, porque eu e você, o povo de Deus, é a igreja do Deus vivo. Então todas as vezes que a gente pensa em igreja, tem que pensar nessa igreja que está cheia do poder de Deus. Ele diz assim, tanto o judeu como o grego. Olha, então nessa sinagoga que Paulo estava no capítulo 17 de Atos, ali estava judeus que eram prosélitos e também tinha judeus também da geração lá de trás. Então tinha pessoas que conheciam a lei, tinha os gregos que as pessoas chamavam eles de gentios, porque eram tanto separados, mas também conhecia a lei de Deus, só não conhecia o grande amor de Deus. Então Paulo entra naquela cidade e Paulo faz um alvoroço naquela cidade. Irmãos, eu gosto dessa ideia, quando Paulo vai dizer que ele vai fazer um alvoroço naquela cidade. Ou seja, aquela cidade fica agitada por causa do nome de Jesus. Já pensou se nós fizéssemos isso em nossa cidade, em nosso bairro, no contexto que nós estamos, a gente botar fogo, sabe, agitar a cidade? César ficou agitado, os judeus ficaram agitados porque vida estava se rendendo aos pés do Senhor Jesus, pessoas estavam sendo transformadas pelo poder de Deus. Então havia uma alegria, ao mesmo tempo muita agitação, muita loucura mesmo. Paulo é obrigado a fugir tanto de Tessalônica como também de Bereia, porque as pessoas perseguiam. E quem vive o Evangelho de verdade é perseguido. Mas, gente, eu sempre olho os apóstolos do Senhor Jesus com muita alegria no coração, porque eles iam com muita alegria no poder do Espírito Santo de Deus. Eles na perseguição cantavam e louvavam a Deus na prisão, e terremotos dos céus se manifestavam para abrir as prisões e salvar tanto aquela família do carcereiro e tantas outras pessoas que estavam ao redor do apóstolo Paulo, de Sila, de Timóteo, de Barnabé. Então é muito importante que você atenta para isso. A igreja do Senhor, ela vai no poder de Deus, e é para a gente entender isso. Se a gente for da nossa força, a gente não se aguenta. Então eu vou agora finalizar, fiz a introdução, eu vou agora entrar na carta e vou dar alguns detalhes. Por que essa igreja é referencial de Deus? Por que a igreja tessalônica é um modelo para mim e para você? Porque ela é tudo aquilo que nós gostaríamos, ou melhor, que Deus gostaria que nós fôssemos. Referenciais de Deus, com propósito. Então observa, olha o texto, vou ler para você, achei isso aqui interessante. Eu escrevi algumas coisas, nem passei para o computador, está no meu caderno, e amanhã eu vou digitar isso aí, que lá em breve, talvez em outubro, eu quero que vocês, desde já, eu estou vendo aí a Rafaela Bastos, eu estou vendo a Débora do Vale, a Cristiane, minha esposa também está me assistindo, até minha esposa está conseguindo me assistir, cara, louvado seja Deus, né? E outras pessoas que estão conosco no Instagram. O que eu quero dizer para vocês é que vocês orem pela igreja, orem pela juventude, cerca a juventude de graça, de amor e de intercessão, para que então no mês de setembro eles venham dar frutos e os propósitos de Deus sejam manifestos na vida deles. Então a primeira lição que eu deixo aqui para vocês, e para mim isso é algo tremendamente abençoador, é o versículo 6. Eu não vou ler todo o texto, né? Porque você pode ler essas duas cartas com apenas meia hora, você lê toda essa carta. Então observa assim, Paulo vai dizer, sempre dou graças a Deus por todos vós, mencionando em vossas orações. Versículo 3, diante do nosso Pai, lembremos-nos constantemente da vossa fé atuante. Então o primeiro exemplo dessa igreja modelo
uma igreja que precisa realmente ser a igreja para esse mundo, é uma igreja que tem a fé atuante. O que é uma fé atuante? É uma fé perseverante. Não é aquela fé que oscila. Um dia eu estou na fé, um dia eu estou na unção, depois eu saio da unção, um dia eu estou no poder de Deus, outro dia eu não estou. Observe que essa igreja tinha uma estabilidade espiritual. Uma das coisas mais lindas de uma igreja que quer realmente ser igreja neste mundo, de vitória em vitória, é uma igreja que esteja vivendo, exercendo a fé em Cristo Jesus. Então, a primeira característica dessa igreja era uma igreja que tinha uma fé atuante. Outra coisa que Paulo vai falar em todas as cartas, menos de aos Coríntios, ele vai falar na fé, ele vai falar no amor. Observe que em todas as cartas vocês vão ver fé, amor e esperança. Paulo vai sempre ministrar essas palavras que para eles eram essenciais para o crescimento da igreja. Então, era uma igreja atuante na fé. E fé é a certeza das coisas que a gente não vê, gente. Então, quando a gente deixa o poder de Deus se manifestar na nossa vida, as coisas sobrenaturais vão acontecer. E o sobrenatural de Deus para esse tempo, irmãos, igreja, povo de Deus, é que todas as pessoas se rendam aos pés do Senhor. Que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, do Shekinah de Deus, da glória de Deus, para quando a gente entrar em um lugar, irmãos, Deus se manifesta, pessoas sejam salvas, curadas e transformadas. Esta é a igreja que Deus espera para esse tempo, neste mundo tão complexo, nesse mundo tão difícil e tão cruel que estamos vivendo. Então é muito importante que você atenta para isso. Outra coisa linda que esse texto nos chama a atenção, ele vai dizer assim que essa igreja, além de ser atuante, cheia de amor, era uma igreja que era prestativa e da vossa esperança. Olha que ela vai falar de esperança mais uma vez. Que foste escolhido a ele. E ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a vós. Presta atenção, amados. Não chegou a vós somente em palavras. E para mim isso, gente, é uma das coisas mais lindas e abençoadoras. O evangelho não chegou em Tessalônica apenas por palavras. E isso me chama a atenção, porque o evangelho só muda a vida das pessoas quando chega com o poder. É o poder de Deus. A gente não consegue exercer a nossa fé por nós mesmos. A gente não consegue levar esperança para as pessoas por nós mesmos. Então o evangelho em Tessalônica chegou no poder de Deus com o Espírito Santo. Observe que são palavras essenciais tanto para a igreja primitiva, tanto para a igreja de Tessalônica, mas também para a igreja de hoje. A igreja tem que ir no poder de Deus e tem que ir no poder do Espírito Santo de Deus. E diz com absoluta convicção, olha o versículo 5, com absoluta convicção, e é isso que a gente tem que trabalhar nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos chegar na vida das pessoas por nós mesmos, é só com o poder de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, sabes muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vós tornastes imitadores do Senhor. Olha quantas características eu falei dessa igreja. Era uma igreja que se tornou modelo de Cristo na vida das pessoas. E a minha pergunta é, será que você tem sido modelo de Deus na vida das pessoas? Porque quando a gente fala de igreja, a gente não fala de prédio, a gente não fala de estrutura. A minha pergunta é, será que você está sendo modelo de Deus na vida das pessoas? Você imita Jesus de verdade? A igreja de Tessalônica, no meio de tantas lutas, de tantas perseguições, o evangelho chega com poder, no poder do Espírito Santo de Deus, pregando um Cristo de verdade, uma igreja que tinha uma fé autêntica, uma igreja que acreditava na esperança que está em Jesus, e a igreja que era tão somente atuante que por si mesmo as pessoas não precisavam nem falar, porque ela fez o que deveria fazer, ela impactou, houve um avivamento na igreja de Tessalônica. Como? No meio de perseguições, no meio de lutas, no meio de aflições. Então a igreja precisa entender o tempo que já estamos vivendo, tempo já de perseguição. Muito, muito obscuro, mas a gente observa que a igreja já sofre uma porção de perseguições. É só você olhar as restrições para os cultos que nós estamos realizando nas nossas igrejas. Os bares estão lotados, as praias estão lotadas, e nós
temos que colocar as máscaras, a gente tem que fazer todo o procedimento para que o culto funcione com todas as regras. E se a gente deixar de praticar essas regras, a tendência é a gente levar uma multa do Estado muito mais forte do que a gente imagina. Então nós, como líderes de Deus, servos de Deus, a gente precisa entender que essa perseguição já está sendo trabalhada. E o tempo do fim, a gente vai falar isso para a semana que vem, ele também já está sendo trabalhado e as pessoas não estão entendendo isso. Eu vou dar uma paradinha aqui para que você entenda. O contexto de Barnabé, lá em Atos, quando a igreja começou a entregar, sabe, as suas fazendas, lembra de Barnabé que entregou o melhor de Deus, tudo que ele tinha, entregou aos pés dos apóstolos. Aquilo que aconteceu com Ananias e Safiro demonstra como Deus estava atuante, como eles esperavam na volta iminente de Jesus. E aí, gente, eu paro e vou ler uma frase aqui de um amigo meu que me mandou no meu áudio. Ele diz assim: é um equívoco, Luiz Eduardo Dudu, ele vai dizer, um equívoco esquecermos que Jesus voltará. Vivemos como se ele não voltasse mais. A gente está vivendo assim, como se Jesus não voltasse nunca mais. Então ele já veio aqui, ele não vai voltar mais. E observa que isso é uma verdade. Observa que o que mais aprisiona as pessoas hoje é o que, irmãos? As riquezas. Na volta iminente de Jesus, a gente vai falar para a semana, eles estavam pensando que Jesus ia voltar de verdade, não os apóstolos, todo mundo envolvido, comprometido em quê? Em vender tudo que tinha e entregar aos pés do Senhor. Então é interessante que hoje a igreja está cometendo um grande equívoco. Tanto a igreja como o mundo todo estão esquecendo que Jesus vai voltar. E falaremos isso na semana que vem. Nós estamos esquecendo que Jesus está às portas. Então a gente observa que as pessoas estão agarradas nas coisas financeiras. Uma grande maioria de igrejas que pregam, né, a prosperidade, prédios suntuosos, sabe? O melhor de Deus não é isso. O melhor de Deus é o poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas, queridos. E para mim a igreja de Tessalônica é esse exemplo, para mim, para você e para todos nós, é que a Bíblia nos chama a atenção que essa igreja dava uma alegria muito grande. E a minha pergunta é: quanto tempo se monta uma igreja? Quanto tempo se forma uma igreja, gente? Sério? Quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica e montou uma igreja, irmãos? 3 semanas. 3 semanas. Paulo deixa uma igreja ali. É a primeira carta que Paulo escreve. De todas as cartas, a carta que ele escreve à igreja de Tessalônica é a primeira carta. E observa que Paulo fica 3 meses. Gente, quantas pessoas levam uma eternidade para ganhar uma alma para Jesus? Paulo chega naquela cidade, no poder de Deus, e pessoas se rendem aos pés do Senhor. E a gente vê pessoas se convertendo, né? Eles vão para um lugar de oração, eles clamam a Deus, lá encontra a Lídia, sua família é batizada, e mais pessoas são batizadas, o poder de Deus se manifesta na cadeia, na prisão. Deus vai fazendo o que tem que fazer, porque o Evangelho, a gente só pode realizar o Evangelho no poder de Deus, por nós mesmos a gente não pode. Portanto, queridos, nessa introdução, eu quero chamar a tua atenção para isso. Era uma igreja atuante, era uma igreja que exercia o amor, era uma igreja prestativa, era uma igreja que trabalhava a esperança, era uma igreja que verdadeiramente era parecida com Jesus. E se nós queremos ser igreja nesse tempo, meu querido, a gente precisa ser parecido com Jesus. Com todas as lutas, com todas as nossas fragilidades que a gente passa, com todas as nossas fraquezas, a gente precisa deixar que o poder de Deus se manifeste na nossa vida e deixar que sejamos vasos nas mãos do Senhor. Eu vou ficar por aqui para não cansar você, mas eu gostaria que você lesse a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. A gente vai ver a inveja, ao mesmo tempo a gente vai ver o testemunho, a gente vai ver Paulo fugindo, e aí vocês vão entender por que Paulo escreveu essas 2 cartas para orientar a essa igreja nova que estava em Tessalônica. Eles tinham 2 dificuldades. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo por que eles tinham que fazer o que tinham que fazer, porque eles pensavam o seguinte: para que eu vou trabalhar? Para que eu vou
labutar no dia a dia se Jesus vai voltar. Então, ele estava pensando na volta de Jesus misticamente, né? Vou ficar aqui no monte, Jesus vai voltar. Gente, Jesus está voltando. Não dá para ficar de braços cruzados. Não dá para deixar, sabe, ser levado e ser contaminado pelo mundo. Jesus está voltando. E a igreja precisa ser preparada. Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você precisa ser modelo para que almas se rendam aos pés do Senhor. Jesus está voltando, irmãos. Será que você não acordou para isso? E o diabo continua aqui, trabalhando. E a gente vai ver que por 2 vezes o diabo impediu o próprio Paulo de chegar em Tessalônica. Ele não pôde chegar lá, mas a carta chegou. Então, é algo para a gente repensar, pensar e repensar. Que igreja você está sendo? Que igreja você deseja ser? Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos voltar aqui às quartas-feiras, e aí nós vamos fazer com mais calma em setembro, 2 vezes na semana, às quartas e sexta, e aí a gente vai aprender um pouquinho. Convido você a ver um pouquinho todo esse contexto da igreja de Atos, no capítulo 17 de Tessalônica, e também ler a carta que Paulo escreveu, foi a sua primeira carta, mas é uma carta que nós deveríamos tomar como modelo para nós. Nós deveríamos pedir ao céu, Senhor, que a igreja de Tessalônica seja a igreja desse tempo, que eu e você tenhamos essa consciência, dessa fé atuante, dessa esperança que ela tem dentro de nós, desse amor que está dentro de nós e, muito mais do que isso, de sermos imitadores de Deus. Eu gosto muito daquela palavra que Paulo fala assim, sede, pois, imitadores como eu sou de Deus. Já pensou? Será que você pode dizer isso como Paulo disse? Pode me imitar, pode me seguir, porque eu sou modelo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco até aqui. E quarta-feira que vem a gente volta. E domingo que vem, gente, é o Dia dos Pais. Eu quero que vocês orem por toda a programação. Quero também que vocês orem pela irmã Maria. Eu não a conheço, né? Mãe da Simone, a gente está em oração. Ora pelas pessoas que perderam seus entes queridos, como eu já falei no início, pastor filho, a sua esposa. A esposa morreu primeiro, depois o seu esposo morreu logo em seguida, lá de Curitiba. Foram pessoas que muito nos abençoaram ao longo da sua jornada aqui na terra, no Seminário do Sul, e eles estão agora descansando aos braços do Pai. Ore pela vida da igreja e dizer aos meus irmãos que nos ouvem aqui, repassa a informação se você não esteve domingo pela manhã. Dia dos Pais, pela manhã nós não teremos culto. Repassa essa informação para nós, tá bom? Só à noite então que nós teremos o culto em gratidão à vida dos nossos pais, aqueles que têm. E eu quero que você ore para que seja um dia muito abençoado na sua casa. Se você não tem pai, não tem mãe, procura um pai do coração. E eu sempre falo, se você não tem um pai humano como eu, procura o Pai Celestial, o Pai que ama você, que cuida de você e que estará presente sempre, para todo sempre na sua vida. Uma boa noite, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, e a alegria do Senhor é a nossa força. Fica com Deus.